Muito bem, pessoal. Nesse bloco, então, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, né? A gente falou na abertura do programa, a gente vai falar sobre a mentira. A mentira faz parte da nossa vida social, né? Quando é que a gente aprende a mentir? Quando é que a gente aprende a continuar mentindo? E quando é que a gente entende que não vale a pena mentir? Isso é um assunto para uma psiquiatra falar. A gente vai conversar aqui com a doutora Juliana Parada, que é psiquiatra clínica e também psiquiatra forense. E ela é da Associação Brasileira de Psiquiatria, tem vários títulos aqui, cofundadora, responsável clínica e técnica também da clínica Sentir Mulher, Sentir Família, e ela tem também foco em atuação na saúde mental da mulher. Vamos começar a conversa aqui. Que alegria, doutora, bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada, tudo jóia, agradeço o convite. Muito bacana. É interessante falar sobre esse tema, porque a gente fala aqui sobre saúde, qualidade de vida, a gente tem muitos médicos aqui, a doutora é médica também, e os médicos sempre falam, né, que o paciente não deve mentir para o médico, né? Você não pode mentir nem para a mãe, nem para o médico, nem para o padre. Exato. Né? Como é que a senhora vê a mentira permeando nossa vida social? A mentira é um aspecto cultural, né, presente em todas as sociedades e talvez em algumas culturas de forma mais marcante, né, como, por exemplo, na cultura brasileira, né? A gente tem aquele estereótipo, assim, da mentirinha santa, da mentirinha do bem, daquela mentirinha que é para não desagradar alguém ou para evitar algum constrangimento, e isso é relativamente bem aceito, né, socialmente, como se houvesse uma justificativa para faltar com a verdade. E essas mentirinhas podem ser de diferentes níveis, né, mentirinhas simples que podem se tornar complexas e que podem acarretar problemas para a pessoa e para outras pessoas com quem ela convive, né? Por exemplo, mentir para o médico, você pode estar criando um auto-engano, porque você não permite que o profissional compreenda adequadamente a sua condição de saúde, né? Para um psiquiatra também, você pode mentir para conseguir um remédio que você acha que vai ser melhor para você? Sim, isso é super comum. Então, assim, às vezes pessoas que são dependentes, né, de alguns tipos de medicamento, como medicamentos para dormir ou tranquilizantes, muitas vezes passam em busca por diferentes profissionais contando uma determinada história e induzindo os profissionais a fornecerem aquele tipo de receitas, né, controladas, por exemplo. A velha receitinha azul para o remédio tarja preta, né? Exato. Tem pacientes assim conhecidos dos serviços, né, que vão em vários plantões do mesmo serviço, em diferentes dias e sempre com a mesma demanda e às vezes não conseguem, até se alteram, né, assim, ameaçam, por exemplo. Então, esse é um tipo de mentira bem frequente na prática clínica. Agora, por que a dificuldade? No caso de um paciente que mente para conseguir um remédio, ele tem ali claramente o objetivo dele, talvez por uma questão de uma dependência, na verdade ele precisa de um tratamento, né? Mas a mentira fica ali meio que também presente numa consulta fortuita ali, naquela conversa entre médico e paciente, né? Muito comum também, né? Sim, pode ser uma mentira deslavada, né? Por exemplo, você tem o costume de beber? Com que frequência você bebe? Não, eu bebo só socialmente. E às vezes para aquela pessoa o só socialmente é de terça a domingo, depois do trabalho, com os amigos. Então é uma omissão, né? E tem casos mais graves. E, enfim... no caso ali, talvez um medo, né, de expor, né? De ser julgado, de ser julgado, né? De não admitir uma vulnerabilidade, né? De não querer reconhecer que tem um problema, mesmo que outros estejam sinalizando, né? Então, muitas vezes as mentiras também estão ligadas com condições patológicas que levam a pessoa a mentir, né? Algumas condições patológicas dentro da psiquiatria, por exemplo, tem a mentira como um sintoma que pode se repetir em diferentes situações. Mas também existe, do ponto de vista do médico, talvez, olha só, uma questão que a gente
abordou aqui recentemente, quando a gente fala, por exemplo, da obesidade como uma doença. E existe um problema geral administrado, identificado por várias empresas farmacêuticas, que o médico de uma outra especialidade, um psiquiatra, por exemplo, um ortopedista, um neurologista, ele acaba tendo um constrangimento em dar esse diagnóstico para o paciente, até de abordar. Uhum. Não estão falando de mentira, mas estão falando de evitar uma verdade. De falar assim, não, sua doença se chama obesidade. Uhum. Tem esse constrangimento por parte do médico. Sim. Por outro lado, também tem classicamente aquela coisa do médico falar assim, pô, será que eu posso falar exatamente o que ele tem? É uma discussão interessante, né? Sim. Do outro lado, agora do lado de cá do jaleco, né? Uhum. Sim. E muitos temas são evitados pelos médicos justamente porque ainda são tabus sociais, né? Então, por exemplo, apontar uma obesidade, né? Tem até a questão da gordofobia, por exemplo, apontar a necessidade de um psiquiatra. Então, às vezes existe um constrangimento nisso, em direcionar, né? Você precisa de um psiquiatra. Às vezes a pessoa fala, o médico fala, você não tem nada, você precisa de um psiquiatra. Não é isso. O que ele tem não aparece, por exemplo, em exames de rotina, etc. Essa frase é ótima, né? Você não tem nada, você precisa de um psiquiatra. Quer dizer que talvez você tenha tudo, né? O que você tem é um outro tipo de sofrimento, por exemplo, que se manifesta com sintomas clínicos, mas não se encontra uma patologia clínica, não significa que a pessoa não tenha nada, né? Então, os médicos carregam também os tabus sociais e, às vezes, evitam de abordar esses temas, né? Perguntar para uma gestante se ela usa drogas, por exemplo, né? Todo mundo enxerga legalmente as gestantes como seres imaculados e puros. E o uso de drogas tem uma prevalência alta entre as gestantes, né? Tabaco, álcool, tranquilizantes ou até maconha, por exemplo, cocaína e outras. E muitos médicos obstetras nem abordam isso com as mulheres, porque partem do pressuposto que pelo fato delas estarem grávidas, aquilo não é uma possibilidade clínica, né? Sim, então a gente acaba comendo bola também, né? Sim. Agora, uma das suas especialidades, doutora, é você psiquiatra forense. Bom, olha só que responsabilidade. Você julga casos, é quase um veredito, né? Um laudo forense psiquiátrico determina muitas vezes uma mentira e uma verdade. Com certeza. Responsabilidade imensa? Sim. Um laudo psiquiátrico forense pode avaliar a responsabilidade civil ou criminal de alguém, por exemplo, e não é incomum que o periciando, né, a pessoa que está sendo avaliada, possa lançar mão de mentiras para obter um benefício próprio ou para evitar uma punição, por exemplo, né? Então é um cenário onde existe um conflito de interesses, muitas vezes, por parte da pessoa que está sendo avaliada, e é uma situação complicada, né? Porque a gente, como médico clínico, por exemplo, a gente parte do pressuposto que na nossa relação médico-paciente, ela é pautada na verdade, né? Você está precisando de ajuda, eu quero te ajudar. Não teria por que eu desconfiar da sua postura a princípio, né? Já um psiquiatra, um médico forense, ele está fazendo uma avaliação por um interesse maior do Estado ou de um familiar, de alguma questão que tem impactos jurídicos, né? Então, a princípio, a pessoa pode estar com outros tipos de interesse que aumentam a chance, inclusive, dela mentir nesse cenário, né? Um criminoso, por exemplo, querendo se safar de alguma punição, né? Sim. E é difícil interpretar isso, né? Interpretar e ver. Imagino que deve ter aí, para te ajudar nessa resolução e um diagnóstico, um quadro de condutas ali, né? Um gestual, tom de voz, tudo isso tem que ser analisado, né? Tem que ser analisado, mas alguns mentirosos são muito bons mentirosos. E é incrível como eles conseguem enganar mesmo, até profissionais, pessoas que têm um olhar técnico, né? Investigadores, enfim. Existem mentiras que são tão compulsivas que a pessoa sustenta a vida dela com base numa mentira e num determinado ponto ela mesma perde, de certa forma, a noção entre a mentira e a realidade
porque ela vai ficando convicta daquilo, embora ela tenha consciência de que é uma mentira intencional, né? Mas tem casos assim que, de fato, as habilidades da pessoa em mentir são muito refinadas. E esses são os casos dos antissociais, por exemplo, né? Dos transtornos de personalidade, pessoas que usam desse tipo de manobra, por exemplo, para conseguir poder, para conseguir manipular massas, né? Para conseguir fazer transações, negócios, enfim, né? Crimes do colarinho branco, o que quer que seja. A lista é imensa, né? A lista é imensa. E eu imagino que as redes sociais sejam um prato cheio para quem tem essa disposição, tem o nome, a mitomania mesmo, né? A mitomania, que é essa compulsão pela mentira, né? Compulsão pela mentira. Se a gente pensar bem, as mídias sociais, elas deram um bom empurrão nisso, né? Porque todos nós fazemos recortes da nossa vida e postamos pequenos recortes, e muitas vezes são recortes que tendem a mostrar a realidade melhor do que ela de fato é, né? Então, as redes sociais são uma certa mentira de mitomania pandêmica. Enfim, é tudo selecionado, né? O que vai para o ar, o que vai ser publicado, compartilhado, né? A maioria das pessoas hesita em compartilhar a sua vulnerabilidade, as suas dificuldades, então acaba criando uma expectativa até irrealística da realidade, né? Que para as pessoas mais jovens, por exemplo, é um prato cheio para ansiedade, depressão, baixa autoestima. E no processo terapêutico, como é que a mentira é percebida? Processo que eu digo assim de consultório mesmo. Às vezes é o caso desse mitômano que está mentindo para ele mesmo e passa a acreditar nessa mentira, mas dá para perceber os traços desse indivíduo? Pode ser. As pessoas que mais percebem, por exemplo, os mitômanos, são as pessoas da convivência cotidiana dele, porque são essas pessoas que estão em contato direto com inúmeras mentiras seguidas, com a falta de consistência entre as histórias, com a falta de nexo. Em geral, os mitômanos, eles tendem a trazer narrativas grandiosas, onde eles, muitas vezes, são o personagem principal daquela ação, são uma figura muito importante, tem grandes feitos, grandes realizações, então, muitas vezes, não é com o objetivo de obter nenhum benefício, senão de preencher um vazio existencial, uma falta de identidade, né? Buscar aprovação social. Então, muitas vezes, essas pessoas não procuram ajuda por conta própria, elas costumam procurar ajuda quando alguma relação, por exemplo, está sob ameaça, quando ela está correndo o risco de perder alguém, né? Um parceiro, um cônjuge, um amigo, uma namorada, enfim. Então, muitas vezes, quem pressiona essas pessoas a procurarem ajuda são as pessoas ao redor, que estão sofrendo as consequências dessas mentiras, né? Então, por exemplo, fulano me liga de madrugada pedindo ajuda. Eu nem sei se eu vou socorrer ou não, porque é muito grande a chance de ser mais uma mentira dessa pessoa, né? Então, muitas vezes a pessoa chega para o atendimento clínico por demanda de terceiros. E aí, com uma terapia, vai se buscar trazer uma clareza, uma compreensão sobre essas mentiras, uma percepção de quais são os gatilhos envolvidos, um comprometimento com a verdade, com um discurso mais assertivo, uma comunicação mais realística. Mas é um processo longo, porque em esses casos a mentira é compulsiva. Ela é consciente, mas a pessoa não consegue resistir ao impulso de mentir, mesmo sabendo das potenciais consequências. E assim, eu imagino que o diagnóstico de doenças e problemas de saúde para uma pessoa assim deve ser muito difícil também, né? Porque tirando exames clínicos que podem ser feitos, mas devem ter algumas outras coisas que se complementam numa informação verdadeira, concisa, que se encaixa com outras variáveis médicas, né, doutora? E é tão mais difícil quanto mais fragmentado for o cuidado dessa pessoa, né? Então, se o cardiologista dela é num hospital, o médico clínico é num outro serviço, outro profissional é no posto de saúde, etc., muitas vezes são profissionais que não se comunicam entre si para compartilhar esses aspectos clínicos da mentira, né? Quando a gente está no campo da psiquiatria e da psicologia, a gente já tem uma cultura
mais estabelecida de trabalho em equipe. Então, usualmente, os profissionais têm uma comunicação mais aproximada, sim, e aí a gente consegue, com uma acurácia maior, verificar esses fatos, ou chamar a família se precisar, fazer uma abordagem conjunta. Mas tem também muita relação com essa aceitação de grupo, uma aceitação social, né? Essa mentira, não, poxa, meu carro é tal, eu tenho casa em tal lugar, eu fiz tal coisa, eu conheço fulano e ciclano. E muitas vezes a pessoa que tem, né, a mitomania é uma pessoa com baixo desconfiômetro, porque muitas vezes todas as pessoas percebem que é mentira, e tá todo mundo assim, tipo, com certeza é mentira, né? E uma expectativa muito alta e realística acerca das próprias capacidades, digamos assim. Era isso que eu ia perguntar, porque a nossa telespectadora, o nosso telespectador aqui, está vendo essa conversa nossa aqui, está pensando, eu conheço alguém assim. Todo mundo conhece alguém assim. E é perfeito, doutora. É uma pessoa sem desconfiômetro, que mente tanto que você fala, não, não é possível. Não é possível. Eu tenho particularmente um amigo assim, que eu gosto de conversar com ele, porque eu gosto de ver a riqueza do repertório. E aí todo mundo fala, mas por que você está dando conversa? Eu falo, não, eu estou aprendendo a contar histórias. Eu não quero saber, eu sei que é tudo mentira. E exatamente, às vezes é até engraçado, mas né? É porque a pessoa traz uma riqueza de detalhes, de situações, de fatos, enfim, que chega a ser contagiante mesmo. Nem que seja pela capacidade da pessoa produzir aquele elas conteúdo, têm um grau de inteligência ali nessa narrativa. Existe uma construção muito bem feita, né? Muito bem feita. Talvez assim, uma fantasia, né? Tem um cérebro ali que está trabalhando muito, né? O problema é que a vida social, a vida real é completamente diferente, né? Às vezes um tom de ingenuidade também, né? Enfim. Assim, podemos falar de um transtorno? Isso é um transtorno mental? A mitomania? A compulsão pela mentira? A mitomania não é classificada como um transtorno mental, mas é um sintoma que pode estar presente em diferentes transtornos mentais. Então, tem várias condições psiquiátricas que podem ter a mitomania como um dos sintomas. Então, por exemplo, dependentes químicos, muitas vezes a mentira faz parte daquela psicopatologia. A pessoa começa a mentir para conseguir manter o uso da droga e evitar as consequências, por exemplo, né? Transtornos de personalidade, narcisistas, antissociais, borderline. Às vezes tem que diferenciar se é um quadro psicótico, né? Se é uma mentira mesmo consciente, ou se é uma pessoa que está delirante, que tem um quadro delirante persistente, que antigamente se chamava paranoia, né? Ou se é uma esquizofrenia, ou se ela está num estado de mentira, um estado de mentira, por exemplo, numa fase maníaca do transtorno bipolar, mas aí ela está num estado diferente. E tem condições em que a mentira perpassa a vida inteira da pessoa em diferentes momentos, né? Então, existe um diagnóstico diferencial psiquiátrico que é preciso ser feito, que é complexo, que muitas vezes não é de primeira, que a gente consegue, é só com o acompanhamento longitudinal, para tentar entender qual é a patologia e, dessa maneira, possivelmente, além da terapia, também averiguar a possibilidade, por exemplo, de usar medicamentos. E existe uma relação próxima entre essas pessoas que mentem compulsivamente e as vítimas de relações abusivas? Sim, existem. Existem, porque muitas pessoas que mentem compulsivamente podem tomar essa atitude também como uma forma de manipulação mesmo, né? Pessoal, enfim, para obter benefícios próprios. E é muito comum que essas pessoas se encontrem com indivíduos mais vulneráveis, mais fragilizados, mais dependentes emocionalmente, mais passivos. É tudo o que ela precisa encontrar uma pessoa assim. É tudo o que ela precisa. Parece uma junção especial ali, né? Em alguns momentos até forma um bom encontro, né? Mas muitas vezes acaba descambando, né? Para um relacionamento abusivo ou tóxico, onde aquele indivíduo com uma personalidade mais frágil, ele ou ela, acaba sendo manipulado pelo
mentiroso, né? Pela Sim. pessoa que usa de mentiras para fazer essas manipulações. E a gente falando assim, né? Nós estamos falando de casos assim bem pontuais, bem extremos, né? Mas existe aquela mentira, acho que a gente precisa abordar também, dos relacionamentos, né? Não exatamente de um relacionamento abusivo, de problemas muito pontuais, mas essa mentira que a gente vai construindo na nossa vida e que vai fazendo mal, né? Sim, e às vezes elas encobrem, né, outras insatisfações e vão anuviando a relação de confiança entre as pessoas, né? Então, por exemplo, um sujeito que está desgastado com o casamento, enfim, ele pode sair do trabalho e encontrar com amigos e chegar às 9 da noite e falar, nossa, eu estava numa reunião até agora, de novo, essas reuniões fora de hora, e vai sustentando uma mentira, por exemplo, simplesmente para chegar mais tarde em casa. E é impressionante isso, como uma mentira precisa de um andaime, de um suporte para sustentar a outra, que por sua vez também precisa de outra, e isso é infinito. E aí a pessoa vai inventando personagens, né? O colega do trabalho, a viagem para não sei aonde, e vai mesmo, às vezes até envolvendo outras pessoas que nem tem nada a ver com isso, no meio dessa história, né? De sustentar essas mentiras e se perdendo nisso, né? Vivendo uma realidade que não existe, que é... E quando a pessoa se dá conta, ela está mentindo para ela mesma, né? Para ela mesma. É muito comum a gente se pegar, descobrir em processos terapêuticos que a grande vítima da nossa mentira é a gente mesmo. Sim, costuma ser, né? E essas auto-mentiras, esse auto-engano, né? É realmente muito grave, porque é a gente com a gente mesmo. E, numa certa medida, todos nós fazemos um pouco isso na vida cotidiana, né? Então, na verdade, existem os grandes mentirosos, os mitômanos, as pessoas que usaram da mentira, inclusive para ações de poder, ações em massa, violências, enfim. Essas histórias são extraordinárias, mas se a gente for ver bem, são poucas histórias extraordinárias. O grande problema está realmente nas pequenas mentiras cotidianas que todos nós contamos, né, entre nós e para nós mesmos. Né? Para a gente caminhar aqui para o finalzinho, acho que a gente pode falar das fake news, né, que muitas vezes a gente sabe que elas são absurdas, né? Eu aqui falando até como jornalista, eu me sinto muito zeloso em cuidar disso, né? Acho que essa é uma função da nossa profissão, mas hoje todo mundo é um pouco jornalista também, quando você distribui, quando você repassa informações que você pensa, poxa, não, pelo menos é engraçado. A gente precisa ter mais responsabilidade com isso, né? Sim, e essa revolução da mídia, né, impressa para as mídias digitais, acabou atrapalhando um pouco, digamos, entrando no meio do processo da verdade jornalística, né? Porque qualquer pessoa comum é capaz de divulgar, de compartilhar, e isso ganha uma velocidade exponencial e um alcance muito exponencial, né? Então, esse movimento de manada, né, muitas vezes quando as pessoas se apropriam de uma pós-verdade, né, como eles têm chamado, quando mais importante do que os fatos são o que aquilo levanta em mim, né, em termos emocionais, e como aquilo casa com os meus interesses, com os meus desejos. Então fica uma mentira muito apetitosa, muito suculenta, assim, para resistir. E aí a pessoa vai cada vez mais se fechando naquele círculo que só diz o que ela quer ouvir, né? E aí isso virou o que virou, né? Exatamente. Recentemente está me vindo aqui a história da roupa do Papa. Você viu o Papa com uma roupa muito estilosa, toda bonita, toda... inteligência artificial, foi uma montagem, e as pessoas repassando, olha o Papa como está moderno, parecendo um rapper de branco, assim, bonito. Não é verdade, né? Sim. Assim, você pode até repassar, mas olha como a inteligência artificial pode mudar até a roupa do Papa. Sim. É diferente, né? Sim. Você assume passar uma mentira para frente. Isso sem falar das milhões e milhões de fake news com relação à informação científica, técnica, sim, né? Que pessoas que estudaram a vida inteira estão falando, aí você repassa uma mentira com relação a isso, vacinas, por exemplo, né?
É um mundo que oferece desafios quando a gente investiga essa questão da mentira, né? E por isso, assim, né, como acho que missão da nossa geração e pensando nas futuras, a gente precisa incentivar as pessoas a realmente procurarem fontes de informação confiáveis, né, mais fontes de informação e terem uma postura crítica mesmo, né? Para a gente terminar agora, de fato, qual dica, doutora, você daria para uma pessoa que está acompanhando a gente aqui, está vendo a conversa boa que a gente teve aqui, pensando, nossa, eu falo muita mentira, como é que eu posso mudar isso? Qual é um caminho para mudar e passar a não falar mentira? Será que tem jeito de não falar mentira mais? Boa pergunta. Vocês, jornalistas, fazem umas perguntas ótimas, né? Mas sabe o que é? Fala assim, não, eu não vou falar mentira, mas isso serve até para quando você pega um telemarketing. Sim. Aí você fala, não, eu não posso falar. Não, você pode, estou ligou. Ocupado. Estou ocupado. No meio de uma reunião. Então, qual é a sugestão? Eu acho que a sugestão é a gente entender que a verdade é a principal matéria-prima de todas as relações. E que a gente precisa ter uma autoconsciência da nossa verdade e que, apesar de muitas vezes ela nos vulnerabilizar, é ela que torna nossas relações reais, né? Então... Maravilhoso. A verdade é a principal matéria-prima de todas as nossas relações. É ela que vai tornar a nossa vida real, porque fora disso é tudo uma grande ilusão, né? Doutora Juliana Parada, muito obrigado, sucesso aí na sua jornada e tudo de bom. Obrigada, valeu, foi um prazer. Alegria imensa. Muito obrigado também pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas volta sempre também por aqui. Até a próxima. Saúde!